Olá, meus amigos. Vamos fazer um debate entre linhas e círculos nesse momento, e é sobre o mercado imobiliário. Nos anos 80 e 90, Zé Milner era o grande criador da, da estrutura urbana de Curitiba. Fosse ele prefeito, fosse ex-prefeito, mas influía nas decisões de seus sucessores, como Rafael Greca, Cássio Tenneguchi e Beto Richa. Lerner sempre teve uma visão à frente e ele fez o desenvolvimento de Curitiba com base linear. Ele entendia que a, a cidade começava a desenvolver na ponta da linha do ônibus. Então, quando o ônibus chegava, aquela região começava a se abrir ao desenvolvimento, a ter novos equipamentos, a ter novos comércios, a ter mais população, aumentavam as construções, mesmo que mais para classes mais simples, para gente de menos renda, e isso atendeu à lógica de Curitiba, de uma cidade que estava centralizada até o início dos anos 70 entre as Mercês e Água Verde, Vila Guaíra, e do outro lado Boqueirão, e a norte mal se chegava a Boa Vista. Nas outras regiões da cidade ainda se tinha uma mancha verde importante. Então, muitas áreas não tinham sido construídas e algumas delas, inclusive, foram invadidas, e a partir das invasões é que foi feita a urbanização. Esta cidade, Curitiba, tem várias lógicas e o mercado se desenvolve de maneira disforme, mas quando o Zé Milner foi prefeito de 88 a 92, começou a haver uma tendência de se criar um novo bairro nobre em Curitiba, construções importantes na região do Ecoville. Não se sentiu tanto na administração dele, mas muito na administração Cássio Taniguchi, o início dessa vocação, o início desses grandes prédios. Isso se desenvolveu bastante na época em que Beto Richa foi prefeito. Muito bem. Além disso, nós tivemos desenvolvimento de outras regiões, não só do Ecoville, que engloba a parte do Seminário, um pouco do Campo Comprido, a Campina do Siqueira, né, e que Moçungue, e criou um novo perfil de imóveis, especialmente de alto padrão, onde antes havia áreas de invasão. Numa outra ponta da cidade, lá no bairro Alto, você tem uma mudança de vocação do bairro. O bairro que antes era de pessoas humildes, basicamente, de empregados simples, de indústrias ou do comércio, que moravam distantes, né, e aquilo era bastante distante, e poucas linhas de ônibus. Hoje é um bairro classe média, onde você encontra médicos, advogados, onde você encontra hoje condomínios fechados, onde você encontra já alguns edifícios, e só não entrou dentro da expansão vertical de Curitiba por causa do cone da aeronáutica. Então ali você não encontra basicamente imóveis superiores a 4 andares por causa da proximidade do aeródromo do Bacaxeri. Outras regiões também desenvolveram bastante, né, e tiveram um início de ocupação voltado para conjuntos habitacionais, para pequenas obras, para um mercado econômico, né, para as pessoas de mais baixa renda. O caso do sítio cercado, que foi dividido, especialmente na época de Taniguchi prefeito, em bairro novo A, bairro novo B, bairro novo C. Eu brinco carinhosamente que bairro novo tem o abecedário todo, né? Mas realmente ali houve uma expansão. E como é que essa expansão se tornou
ordenada, organizada e interessante para a sociedade. A partir do momento em que muitos conjuntos, muitas pequenas casas, muitos loteamentos foram sendo feitos no sítio cercado, houve uma explosão de pequenos comércios. E esses pequenos comércios acabaram, alguns não se sustentando. E ao não se sustentarem, eles atraíram para o bairro as lojas de imóveis, as farmácias, os postos de gasolina, e isso acabou criando um bairro que é de classe C, D e E, mas com alguns confortos já de bairros até de classe B. Então isso mostra que a cidade, quando ela se estrutura, né, ela atrai não só o pequeno empreendimento, um empreendimento menor, mas também ela atrai os grandes partners do jogo, né, e que começam a fazer seus investimentos. Então você não tem mais apenas a lojinha do seu João vendendo móveis, você tem Casas Bahia, você não tem mais só um posto de gasolina sem bandeira, você tem um posto Shell, você não tem mais um tabelionato, você já traz um cartório. Então os serviços públicos se estruturam para esta região, o transporte se expande, as linhas de ônibus, eventualmente se cria um terminal de ônibus, e isto é realmente um ponto de encontro desses entrelaçamentos da cidade. Então Curitiba cresceu muito e tem muito a crescer, e agora você tem novos surtos, né? Os imóveis econômicos e até alguns imóveis de classe média começam a aparecer nas pontas da cidade, né? Campo de Santana, por exemplo. Então isso mostra que a cidade evoluiu, estruturou e conseguiu fazer um rearranjo das suas necessidades, abrindo cada região para um determinado tipo de público e expandindo algumas regiões já mais tradicionais verticalmente. Casos do Água Verde, do Batel, do Cabral, do próprio centro. Todas essas regiões aproveitaram esse surto que veio com as grandes empresas de São Paulo, especialmente Cirela, Brookfield, construtoras Andrade Gutierrez, construtoras grandes, para realmente evoluir em termos de imóveis e criar novos mercados, novas alternativas, mostrando que a cidade de Curitiba tem realmente vocação para todos os segmentos. Sou Joseliano de Murbach, jornalista.